Ok, vamos lá. Bom dia, nono ano. Tudo bem? Com saudade de vocês, viu? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Estamos aqui de novo, certo? Com minha aulinha aqui, onde eu vou explicar para vocês, como eu falei para vocês lá no grupo, que vocês pegassem o livro da página 28 e 29, onde está abordando, no caso, a parte, aliás, antes, 26 e 27, onde está abordando, no caso, símbolos e fórmulas, e em seguida na página 28 e 29, onde está abordando a parte de equação química, ok? Essa parte de símbolos, voltando aqui para a página 26, nessa parte de símbolos e fórmulas, vocês vão achar até quando olharem a página 27, a gente já fez isso aqui. O assunto anterior que vocês viram até antes do processo de separação dos componentes de uma mistura, foi a questão de substâncias simples ou substância composta, no caso pura simples ou pura composta. Mas aqui a questão de símbolos e as fórmulas que surgem a partir desses símbolos, certo? Vocês ainda vão voltar a ver essa questão de símbolos quando a gente estiver mais adiante vendo a parte de tabela periódica. No caso, esse capítulo aqui já seria uma introdução para vocês já irem se familiarizando com a tabela periódica, que até o próprio autor do livro já cita aqui, ó. São conhecidos atualmente mais de 100 elementos químicos. Na tabela periódica já tem uns 113 e 114 elementos químicos que já foram contabilizados. E lá, esses elementos químicos são representados por letras, com seu número atômico, número de massa, certo? E sua localização na tabela periódica, ok? Então, vamos lá. Diz aí. Cada um deles tem um nome e um símbolo diferente. Os símbolos dos elementos são formados por uma ou duas letras. A primeira é sempre maiúscula e a segunda, caso exista, é sempre minúscula. O símbolo de um elemento vem de uma ou duas letras tiradas de seu nome, que vem do latim ou do grego. Por causa disso, nem todos os símbolos têm relação lógica com o nome do elemento químico. Ou seja, cada símbolo, na verdade, que vai estar representando um elemento químico, vai estar representando, na verdade, o quê? Um átomo. Lembra que a gente viu nas primeiras aulas de química, aquela partezinha onde a gente falava dos alquimistas, que os alquimistas buscavam, no caso, o elixir da vida longa, buscava encontrar a pedra, aquela pedrazinha que dava vida... Não, a pedra que se transformava em ouro, certo? Então, os alquimistas contribuíram muito no surgimento da química, certo? E foram a partir também desses conhecimentos desses alquimistas que surgiu a química e, portanto, também os átomos, que a gente viu quando viu também a matéria. O que é matéria? Lembre aí, refresca a memória. É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, não é isso? E a gente viu também em sala de aula que matéria, ou toda matéria, é formada por átomos, certo? E esses átomos são representados na química justamente por elementos químicos. E esses elementos químicos, por sua vez, são representados por símbolos. E esses símbolos vão estar contidos na tabela periódica. Então, recapitulando essa ordem aí, essa sequência de entendimento e de aprendizagem de vocês. Toda matéria é formada por átomos, certo? E os átomos são representados por elementos químicos. Esses elementos químicos são representados por símbolos. E esses símbolos vão estar presentes na tabela periódica, ok? Espero que vocês tenham entendido essa ordem aí. Aí aqui no livro de vocês, vou mostrar aqui, tentar mostrar, cadê aqui? Tá aqui. Vou botar aqui bem pertinho da câmera. Tá aqui uma tabelazinha, certo? Onde vocês vão ver alguns exemplos, entre outros elementos químicos que há na tabela periódica. Aí tem, ó, símbolos de alguns elementos químicos. Temos o alumínio, que é um elemento químico que vai estar representando um átomo, certo? Então, esse elemento químico é representado por que letra? A L. Então, o símbolo do alumínio, desse elemento químico, é representado por AL. Aí disse lá no texto.
Se conter duas letras, a primeira é sempre maiúscula e a segunda é sempre minúscula. Se não tiver duas letras, sempre essa letra que irá representar um elemento químico vai ser maiúscula, certo? Aí depois daqui o bromo. Bromo também é um elemento químico que está sendo representado com seu símbolo com duas letras. A primeira é maiúscula, B, no caso Bzão, e a segunda é minúscula, Rzinho, certo? Depois vem o cálcio, também representado por duas letras, o seu símbolo, C, que é o C maiúsculo, Czão, e o A minúsculo, Azinho. Lembrei agora falando com vocês assim das aulas de genética que vocês vão ter mais adiante, no terceiro ano, se Deus quiser. Carbono. Carbono é um elemento químico que está sendo representado, seu símbolo, somente por uma letra, que é o C, no caso, C maiúsculo, Czão. E assim vai, tem o cloro, cobre, crômio, enxofre, ferro, flúor, fósforo, hidrogênio, iodo, magnésio, manganês, mercúrio. E aí vai até finalizar essa tabelazinha que não finaliza aqui a tabela periódica, viu? Como disse a vocês, a tabela periódica tem cerca de 113 a 114 elementos químicos contidos nela, ok? Então, o que agora é importante vocês entenderem, aprenderem é o quê? Que esses símbolos, essas letras, estão representando os elementos químicos. E essas letras devem iniciar obrigatoriamente com letra maiúscula. Se o elemento químico tiver, no caso, só uma letra, essa letra obrigatoriamente vai ser maiúscula. Se tiver duas letras, vai ser uma maiúscula e uma minúscula, ok? E lembrar também que esses símbolos que representam esses elementos químicos estão representando os átomos. E esses átomos formam a matéria, ok? Aí fala aqui, fórmulas representam substâncias, certo? Todas as substâncias são formadas por átomos, o que eu falei agora há pouco. Ó. As substâncias simples são formadas por átomos de um único elemento químico. Lembra aquelas substâncias simples? Por exemplo, o oxigênio, o gás oxigênio. É uma substância simples porque é formada por um só elemento químico, que é o oxigênio. Então, a gente só tem átomos do elemento químico oxigênio. Ok? E substâncias compostas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes. Também a gente viu nas aulas passadas, certo? Por exemplo, o gás carbônico é formado por carbono e oxigênio. Então, tem dois elementos químicos diferentes, portanto, átomos diferentes. Tem o átomo do carbono e tem o átomo do oxigênio, que é uma substância composta. Substância composta é aquela formada por dois ou mais elementos químicos diferentes. Portanto, vai ter também átomos diferentes, ok? Espero que vocês estejam entendendo. Caso não estejam entendendo, eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas pelo meu privado, beleza? Vamos lá. As moléculas são entidades formadas pela união de dois ou mais átomos. As moléculas de água, como está aí exemplo, o gás carbônico que eu já falei, o gás nitrogênio, o ozônio, o etanol, que é o álcool etílico combustível, a glicose, que a gente adquire na alimentação, e a amônia. Isso são exemplos, no caso, de moléculas que se formam a partir de átomos que, por sua vez, vão ser representadas por símbolos com essas fórmulas, ok? Então diz, na fórmula que representa a molécula de uma substância, são colocados os símbolos dos elementos que tomam parte de sua composição em números, os índices de atomicidade ou simplesmente índice, que indicam quantos átomos de cada elemento estão presentes na molécula. Aí, no caso, é aquele sistema que eu falei, lembra para vocês, O2. O O2, que é o gás oxigênio, certo? O 2 ali significa que ele é formado por dois átomos, por isso que diz índice de atomicidade, ou seja, a quantidade de átomos que contém aquele elemento químico, certo? O3, o ozônio, significa que ali o oxigênio é formado por 3 átomos para, no caso, compô-lo. H2O, a fórmula da água, H2O, significa aí já é uma substância composta. Porque composta formada por dois ou mais elementos químicos. H2 significa o 2 o quê? Que o hidrogênio é formado por dois átomos nessa fórmula, enquanto que o oxigênio
por não ter nenhum número, significa que só tem um átomo formando, ok? E assim, tem um esquema também muito interessante ao lado, ó, esse esquemazinho que está no livro de vocês, é bom que vocês vejam, deixa eu botar aqui pertinho, ó, esse esquema, é interessante vocês verem, porque nesse esquema está dizendo, ó, símbolo representa elemento químico, e aí em seguida dá o exemplo, fórmula vai representar uma substância ou uma molécula, e depois dá o exemplo, certo? Lembrando que eles, na verdade, inicialmente está representando os átomos, certo? Porque é uma partícula extremamente pequena, invisível a olhos nus, certo? Que, portanto, é representado por eles, que ainda também não é visível a olho nu, para vocês terem uma ideia da pequenez de um átomo. Página seguinte, na página 27... Aí também tem um esquema interessante para vocês visualizarem, ó, tá aqui, tô mostrando aqui, bem juntinho da câmera, tá? Certo? Falando das substâncias. Como eu já falei, a gente já viu em aulas passadas, uma substância ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Aí tá mostrando aqui, simples está dizendo formada por átomos de um elemento químico. Aí tá mostrando aqui só hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, bromo, aí pode, ô professora, mas não é só um elemento químico, mas pode vir esse elemento químico a ser formado por 3, 4, 5, 6, 7 ou mais átomos, entenderam? Então esse 2, esse 3 que tem aí junto das letras, dos símbolos dos elementos químicos, está representando a quantidade de átomos, ok? Espero que estejam entendendo. De lado já está falando de uma substância composta. A substância composta, ela já é formada, como eu já disse, por 2 ou mais elementos químicos, certo? E esses elementos químicos, na sua fórmula, pode ter, de acordo com o elemento, no caso, perdão, a molécula, pode ter uma quantidade X de número atômico. Aí a primeira que dá exemplo aqui é o H2O. Vamos para a segunda que a gente não tinha visto? CO2, que é o gás carbônico. O gás carbônico que está na atmosfera é uma substância composta porque é formado por 2 elementos químicos, ó, carbono e oxigênio, certo? E se a gente for olhar o número de átomos de cada um desse elemento químico, o carbono só é formado por 1, porque tem algum númerozinho ao lado dele? Não. Então ele é só formado por 1 átomo. Já o oxigênio, por ter um númerozinho 2 ao lado, ele é formado por 2 átomos. Se tivesse 3, professora, então esse oxigênio seria formado por 3 átomos. E se o carbono tivesse 8 juntinho dele, então significaria que esse carbono estaria com 8 átomos na sua composição. Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Abaixo tem aqui um esquema com modelos de moléculas de algumas substâncias, ó. Aí mostrando as moléculas, mostrando a representação da cor de cada átomo para diferenciar, para que vocês não fiquem confusos. E tem uma legenda aqui, ó, dizendo quando for, no caso, átomos de hidrogênio vai estar de cor branca, quando for de oxigênio, para vocês não ficarem confusos, né? Porque cada uma dessa ilustração aqui está representando através de moléculas. E as moléculas a gente representa por esferas, essas bolinhas popularmente dizendo, certo? Então, essas esferas ou bolas estão representando os átomos. Então, como é que eu iria diferenciar quando eu estou mostrando o átomo de oxigênio ou o átomo de hidrogênio ou do gás carbônico, enxofre? Então, o que é que o autor fez? Ele coloriu cada uma dessas esferas aleatoriamente. Isso não é obrigatório, viu? Vocês verem lá fora, tem que ser o átomo que representa o nitrogênio tem que ser azul. Não. Isso aí foi uma cor fantasia que o autor do livro colocou. Então, colocou aqui, para exemplificar, aqui o átomo do hidrogênio é branco, o do oxigênio, do ozônio é vermelho, o do nitrogênio, como eu já tinha dito, azul, para facilitar, para que vocês não confundissem na hora de montar as moléculas para formar, no caso, a substância, quem era quem, ou seja, aquele átomo era de qual elemento químico e aquele outro átomo é de qual elemento químico. Estão entendendo? Então, aqui está a representação bem organizadazinha no livro de vocês, ok? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo para não confundir a cabeça de vocês. Esse vídeo explicativo está referente ao quê? A página 26 e 27,
certo? Do livro de vocês, de ciências. Sobre que conteúdo? Símbolos e fórmulas. O próximo vídeo que eu já vou passar já vai estar abordando o quê? Equação química, uma introdução de um assunto que vocês também vão ver com mais detalhes a nível médio, ou seja, na química do ensino médio, ok? Então, daqui a pouco eu estou enviando outro sobre equação química. Cheiro em todos!